Boa noite, eu sou Vanessa Silveira. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, de fazer pesquisas, e eu estou sempre em busca de informações não oficiais. Por quê? Porque essas informações ditas oficiais, elas são adulteradas, elas são invertidas, são deturpadas, porque servem para deixar o povo na ignorância e fazê-los ser facilmente controlados. Então, eu hoje de manhã recebi um e-mail que traz uma informação bem interessante. Esse e-mail é do Dr. José Nasser, ele já é reconhecido aí internacionalmente, né? Fizeram de tudo para cancelar o especialista, o estudioso, né? Porque queriam fazer com que meros jornalistas ou políticos tivessem mais voz do que a pessoa que de fato estuda. Enfim, eu fiquei sabendo através desse e-mail sobre um estudo que foi feito em 1925 por Volbach e Howe. Acho que essa é a pronúncia. Se não for, eles descobriram que a privação de vitamina A em ratos leva à queratinização dos tecidos epiteliais, afetando várias partes do corpo, incluindo os tratos respiratório, geniturinário, olhos e glândulas. Sem suma, né? A deficiência da vitamina A resultou em sérios problemas de saúde, como atrofia da glândula, parada de crescimento, emagrecimento e, finalmente, a morte. O estudo sugeriu que alguns casos de câncer poderiam estar ligados ao acúmulo de células queratinizadas em órgãos devido à deficiência de vitamina A, desafiando a noção de que a infecção e inflamação são causas primárias da doença. As infecções e as inflamações observadas no estudo foram consequências de degeneração de glândulas e órgãos devido à deficiência de vitamina A, não a causa das alterações epiteliais iniciais. Os efeitos negativos da privação da vitamina A foram revertidos com sucesso pela adição de manteiga à dieta. Veja bem, manteiga, não aquele veneno da margarina, tá? Destacando a importância da inclusão de alimentos ricos em vitamina A, como a manteiga de vacas alimentadas a pasto, para manter a saúde ideal. Os efeitos primários da privação da vitamina A diz respeito às mudanças que esses pesquisadores observaram quando privaram esses ratos da vitamina. O principal efeito foi a queratinização desses epiteliais, né? E esses tecidos epiteliais, eles são tecidos finos que cobrem todas as superfícies expostas do corpo, como a pele, o revestimento interno da boca, o trato digestivo, as glândulas secretoras, o revestimento de partes ocas de cada órgão, coração, pulmão, olhos, ouvidos, trato urogenital, sistema ventricular do cérebro e canais centrais da medula espinhal. Ou seja, é bastante coisa. Isso significa que é de extremíssima importância isso. Não pode ser ignorado. Então, assim, quando a nossa pele, né, se desprende das células, elas primeiro se tornam queratinizadas.
e formam uma fina superfície protetora em nossa pele. Mas, principalmente o tecido epitelial é macio e mucosecretor, muitas vezes composto de estruturas semelhantes a pelos, chamados cílios. Volbach e Howe, que são aqueles cientistas, descobriram que a deficiência de vitamina A resultou na substituição do epitélio queratinizante estratificado por epitélio normal em várias partes do trato respiratório, trato alimentar, olhos e glândulas paraoculares. É ao redor do globo ocular, né? E do trato geniturinário. Isso levou à atrofia de muitas glândulas, parada do crescimento, emaciação e, eventualmente, a morte. Enquanto os ratos não mostravam sinais de raquitismo, que no caso a dieta teste tinha vitamina D, os ossos e os dentes pararam de crescer. Notavelmente, os ratos jovens respondem à deficiência mais prontamente do que os adultos, o que significa que a deficiência de vitamina A é mais grave em crianças em crescimento do que em seus pais. E eles descobriram que a deficiência resulta na perda de funções químicas específicas dos epitélios em questão. Ou seja, esses tecidos não funcionam como deveriam. Curiosamente, essas alterações não ocorrem no fígado, parênquima do rim, estômago ou intestino. Os efeitos secundários da deficiência de vitamina A. A visão geral, na época, era que os olhos eram os primeiros órgãos afetados pela deficiência de vitamina A. Os pesquisadores descobriram o contrário. Então, eu me recordo que quando eu era criança, me falavam para comer cenoura porque era bom para os olhos. Tá, vou deixar para lá. Após a queratinização, muitas das glândulas atrofiaram, seguidas de emaciação e edema localizado nos testículos. Glândula submaxilar, que no caso são as glândulas salivares que ficam em nós, né? Ficam aqui. No rato, eu não sei onde fica. Deve ficar por aí também. E estruturas do tecido conjuntivo dos pulmões e lesões miocárdicas focais. O mesmo se aplica à atrofia glandular. De acordo com os autores, a atrofia glandular provavelmente explica a perda do poder do olfato, como um sintoma tardio, mas consistente. Então veja, olfato, tecidos de uma quantidade muito significativa de órgãos, glândulas, tudo isso afetado pela falta de vitamina A. A formação de esmalte dos dentes foi inibida. As células formadoras de esmalte em estágios avançados são encolhidas e atróficas ou substituídas por uma estreita camada de epitélio, estratificada e não queratinizante. De fato, muitas das mudanças se assemelhavam superficialmente ao escorbuto. Outros efeitos incluíram o desaparecimento da gordura no tecido adiposo em todo o corpo, redução do tamanho do fígado e baço e atrofia da lista de glândulas, que são pâncreas, tireoide, hipófise e timo. Gente, a extrema importância que essas glândulas têm no nosso funcionamento bioquímico e para o sistema cognitivo, para a nossa vida mesmo, assim, nossa vida no geral, é de extremíssima importância. E
tudo isso foi totalmente afetado pela falta de vitamina A. Muitas infecções também seguem, né, degenerando essas glândulas, esses órgãos, né? Volbach e Howe descreveram suas observações com muito cuidado e detalhes. Eles observaram que a infecção ocorreu em certas glândulas e órgãos, mas apenas após a degeneração que se seguiu à retenção de vitamina A. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome desses dois cientistas que fizeram esse estudo lá em 1925. 1925. Gente, nós estamos em 2024 e a máfia da indústria farmacêutica ainda continua baixando os números referenciais para as pessoas terem a falsa sensação de que elas estão saudáveis e não precisam de vitaminas. Porque dessa forma a população vai ficando cada vez mais doente e simplesmente elas não têm a capacidade de pensar que uma vitamina, um sais mineral, sabe? São coisas simples e de extremíssima importância que as pessoas elas não... Inclusive, a capacidade de raciocínio é afetada por esses detalhes de falta de vitamina, a falta de vitaminas, elas afetam a produção hormonal. Claro, se afeta a produção a saúde das glândulas, né? Vai afetar os hormônios, porque os hormônios são fabricados nas glândulas, né? Então, pensa, o ser humano ele fica privado da capacidade de raciocínio, da capacidade de pensar por si próprio, ele fica totalmente à mercê da manipulação. E aqui, assim, esse e-mail é muito longo, então eu não vou ler ele inteiro. Mas aqui vem uma parte bem interessante que eu quero falar, que é a manteiga. Que aqui diz o seguinte, ó. A manteiga é uma boa fonte de vitamina A. Não significa que não precisa suplementar, tá? Precisa sim. Só que não vai comer margarina, né? Passa longe daquela prateleira do supermercado que tem margarina. A gente quer veneno. Então vai direto na manteiguinha. Passa a manteiguinha no pão. Não é exatamente pão, também não é uma coisa boa de se comer. Mas enfim, né? Ao invés de colocar um veneno em cima do outro, põe um veneno só pra dentro. É por aí. Ó, o último detalhe que eu achei interessante, que é a dieta de teste continha banha de porco. Pelo amor de Deus, não vai usar aquele lixo do óleo de soja, né? Passa longe do óleo de soja. Se tiver em casa, joga fora. Joga fora mesmo. Compra banha de porco, óleo de coco, gordura de coco. Usa manteiga. Mas pelo amor de Deus, não usa óleo vegetal. Vai ficar todo plastificado por dentro. Voltando aqui. A banha de porco fornece vitamina D, mas não vitamina A. Olha só o que é inversão, tá? No entanto, as tabelas de alimentos hoje indicam que a banha contém uma pequena quantidade de vitamina A, mas nenhuma vitamina D. Ou seja, deturpação, inversão, manipulação
Gente, isso é um caso muito sério, porque está acontecendo com tudo na indústria. Tudo. E não é só na indústria, mas a indústria que fornece os nossos alimentos, a gente isso é uma coisa muito séria, né? Porque as pessoas elas não estão comprando gato por lebre, elas estão ingerindo gato no lugar da lebre. Elas estão ingerindo carne de rato no lugar da carne da lebre. Elas estão ingerindo a nojeira dos insetos em farinha e sei lá o que mais aí. A gente, pelo amor de Deus, né? Eu fico assim. Eu fico. Não dá nem pra dizer que é indignada. Porque se eu disser que é indignada, isso, na realidade, vai dizer que eles estão tirando minha dignidade. Não, minha dignidade eles não podem tirar. Minha dignidade me pertence, está dentro de mim. Só que assim, eles... Toda essa manipulação, toda essa podridão, toda essa sordidez me deixa assim... com uma raiva tão grande que ninguém faz ideia. Veja bem, eu vou repetir o negócio aqui, ó, do último detalhe que eu achei bem interessante, tá? Da pesquisa desses dois cientistas. A dieta de teste continha banha de porco para fornecer vitamina D. Eu estou falando de 1925, tá? O rótulo da banha naquela época, ele trazia a informação de que continha a vitamina D, mas não a vitamina A. O que é que aconteceu de 1925 para agora, 2024, né? Porque agora, se for olhar o rótulo da banha de porco, vai dizer que contém uma pequena quantidade de vitamina A e nenhuma vitamina D. Ou seja, de 1925 para cá, eles inverteram completamente o negócio, tá? Invertido. E isso é bem o modus operandi deles, tá? O fato de a banha de porco poder ser uma boa fonte de vitamina D é um daqueles segredos que os ditadores da dieta não querem que você saiba. Tô lendo o e-mail, tá? Os pesquisadores conseguiram reverter os efeitos da privação de vitamina A adicionando manteiga à dieta. E a vitamina A na dieta controle também foi fornecida pela manteiga. A mensagem para os humanos modernos: inclua banha abundante de porcos criados ao ar livre e manteiga de vaca alimentada com grama, a fim de manter os pulmões, as passagens nasais, os ossos, dentes, órgãos urogenitais e muitas das glândulas importantes do corpo em bom funcionamento. Aqui eu vou ler um comentário. O comentário do Dr. José Nasser. Tá aqui no finalzinho do e-mail. O diabo está nos detalhes, como dizem. Então, gostaria de acrescentar uma palavra de cautela em relação à banha. A maioria das banhas de porco será rica em ômega 6, de gordura poliinsaturada. PUFA. Ufa. Ácido linoleico, LA,
que é um dos ingredientes mais destrutivos em sua dieta, que contribui para estados de doenças crônicas e todos os tipos. Por esta razão, eu só recomendo banha de porco de criadores de suínos que estão alimentando seus suínos com uma dieta de baixo PUFA, baixo teor de LA, e podem confirmá-la por testes de laboratório. Para mais detalhes sobre os perigos do AL, veja meu relatório especial sobre o ácido linoleico. Então, imagina como é que nós vamos conseguir descobrir como é que é a alimentação desses produtores, né? No caso, assim, aqui em Santa Catarina nós temos bastante, lá para o oeste de Santa Catarina, temos bastante produtores de suínos. Como é que eu vou descobrir qual tipo de alimento que cada um deles está servindo para os bichinhos antes deles irem para minha mesa? Fica aí uma dúvida. Porque, afinal de contas, hoje em dia, quando aparece algum documento dizendo que atesta isso, atesta aquele outro, chega a me dar arrepios. Uma sirene vermelha começa a girar na minha cabeça e apitar igual uma louca. Por quê? Porque hoje em dia tudo é deturpado, né? Hoje em dia tudo é invertido, tudo é ocultado. Fica bem difícil. Hoje em dia tá bem difícil em fazer uma seleção. A gente precisa buscar muito e fuçar até conseguir alguma coisa, porque olha, não é fácil. Enfim, eu acho que isso aqui já ficou muito longo, né? Quase meia hora, pelo amor de Deus. Então, deixo aqui essa informação registrada. E quando aparecer mais alguma coisa interessante, se que eu tenha vontade de abrir a boca, porque eu, quando fico revoltada, eu gosto de abrir a boca. Então, assim, deixo aqui a minha revolta registrada, né? Para os controladores do mundo, aqueles que querem nos matar. Com tudo. Com a água, alimentação. Assim, eu tô ligadinha nessas coisas.